iniciar o culto dessa manhã, pedindo para que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 75, versículo 1. Um salmo de gratidão, um salmo de Asaf. Deus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, na vida da sua comunidade, e por tudo que Ele tem feito. Quando a gente para analisar, para pensar, a gente só deveria agradecer a Deus, né? Pelo fato de Ele ter perdoado os nossos pecados, ter entregado seu Filho Jesus. E é nesse espírito de gratidão que a gente inicia o culto dessa manhã. Salmo 75, 1 diz o seguinte: A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto. Os homens falam dos Teus maravilhosos feitos. Quero convidar o pastor Juliano para que junto com a igreja faça uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, que toda honra, que toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dados eternamente a Ti, pois Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu és o Deus da nossa vida. Obrigado, Deus, por tão grande salvação que nos alcançou. Obrigado pela Tua graça, Deus, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino da Tua maravilhosa luz. Obrigado, a Deus, porque passamos da morte para a vida e agora temos vida. Vida porque temos o Teu Espírito Santo em nós, que nos ajuda a caminhar em direção ao Senhor, que realiza, ó Deus, as grandes mudanças em nosso ser, que nos impulsiona, ó Deus, a parecermos contigo, a querermos, ó Deus, a amar, a perdoar uns aos outros. Muito obrigado, ó Deus. O que seria de nós se não fosse a Tua presença em nossas vidas, ó Deus? É maravilhoso, ó Deus, poder desfrutar do Senhor em nós, ó Deus. Obrigado pelas bênçãos derramadas, pelos milagres, ó Deus, operados em nossa vida durante todo este ano, ó Deus. Pudemos perceber, ó Deus, o quanto realmente o Senhor se importa. O Senhor é tão grande, o Senhor é tão poderoso. O Senhor, ó Deus, não há quem possa contra Ti. E mesmo assim, sendo poderoso, grandioso, o Senhor se importa conosco, tão pequeninos, ó Deus. E mesmo assim, o Senhor nos ama verdadeiramente. Queremos nessa manhã, ó Deus, agradecer a Ti, render honra, render glória e louvar o Teu santo e bendito nome. Queremos reconhecer, ó Deus, perante todos, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador e que temos uma aliança contigo. Obrigado, Deus, pelo milagre do perdão dos nossos pecados. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu te
libertado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando a gente observa alguns fenômenos da natureza, a gente consegue entender um pouco mais da grandiosidade de Deus, né? Às vezes eu fico olhando a força de alguns vulcões, de algumas tempestades, o nascimento de uma criança, como é que ela se forma no ventre da sua mãe. Eu acredito muito que Deus, ao longo da história, ele manda diversos sinais para o seu povo, para as pessoas que acreditam nele, mas a gente tem um pouco de incapacidade de compreender tudo aquilo que Deus, na sua grandiosidade, ele expressa. Porque ele é muito grande e a gente é muito pequeno, né? Mas Deus, de forma especial, ele separou uma maneira de expressar a sua vontade, de estabelecer os seus decretos, de mostrar como que ele quer que as coisas aconteçam. E essa maneira foi através da palavra dele, da Bíblia. E no momento pastoral, num discurso que Paulo faz a Timóteo, ele escreve falando que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus e ela é proveitosa para corrigir, para instruir, para redarguir, a fim de que as pessoas, os homens de Deus,
sejam perfeitos e perfeitamente preparados para toda boa obra. Quero chamar a atenção para esse momento e convido o pastor Marcelo agora, porque esse momento especial que a gente vai ter, o momento da sua palavra, o pastor Marcelo foi escolhido por Deus para entregá-la à sua igreja no dia de hoje. Eu quero orar pela vida dele. Deus, eu te agradeço porque o Senhor é um Deus perfeito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus que tem a capacidade de, através do sacrifício realizado por Jesus Cristo, perdoar todas as nossas falhas, ainda que elas sejam enormes. E eu te agradeço por isso, Pai. Te agradeço de forma especial pela maneira como o Senhor cuidou de entregar a sua palavra a nós e a facilidade que a gente tem de entender a tua vontade, por conta da tua benevolência, Pai. Muito obrigado. E eu coloco neste momento a vida do pastor Marcelo nas tuas mãos, para que a tua igreja seja edificada através daquilo que o Senhor separou para nós no dia de hoje. Te agradeço de forma especial pelo sacrifício realizado por Jesus Cristo. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom dia. Saúde da amada igreja, no amor de Deus Pai, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas são 5 livros depois do profeta Daniel. Quantos irmãos localizam o livro do profeta Jonas? 5 livros depois do profeta Daniel. Quero lembrar que o contexto dos 4 capítulos deste livro trata do amor do Deus hebreu para com todos os povos. Então Deus ama a todos. E especificamente o capítulo 1 ele trata da fuga de Jonas. Deus comissiona ou Deus dá uma missão específica para Jonas, só que Jonas faz o quê? Foge. Título da mensagem de hoje: obedecer a Deus. Você tem obedecido a Deus? Mas não é obedecer mais ou menos, tá bom? É obedecer. Não é algo parecido como pinte esta parede de branco e o rodapé, se não me engano, deve estar com um tom de azul, cinza. Né? Pinte a parede de branco e pinte o rodapé de cinza. Aí por preguiça, ou por má vontade, ou por alguma outra justificativa qualquer, pinta a parede de branco, que é mais prático. Pintar o rodapé de cinza, e de fato dá bastante trabalho, não? Você vai ter que proteger ali o chão, é muito grande aqui, vai ter que proteger a parte de cima, dá muito trabalho, já pinta de branco já logo uma vez. Né? E aí acaba desobedecendo. Isso não é nada bom. Irmãos, Jonas ele recebeu uma missão muito específica de Deus. Vocês lembram qual? Pregar em Nínive. Pregar para os assírios. Pregar para os inimigos. Um dos piores inimigos do povo de Israel. Pois é. Deus ama todos. Deus comissionou Jonas para que fosse falar do Deus verdadeiro para aquele povo. A partir do verso 1, gostaria que os irmãos estivessem acompanhando. Verso 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia do povo de Nínive subiu a Deus. E especificamente Deus estava falando da idolatria
e da maldade com que os criminosos de guerra eles eram tratados. Ora, Deus poderia resolver isso de outra forma. Deus poderia levantar, por exemplo, um outro povo para acabar com os cidadãos de Nínive. Não podia? Podia. Deus podia fazer cair uma tempestade sobre o povo de Nínive. Poderia. Deus poderia acabar de várias formas com o povo de Nínive. Mas qual foi a atitude de Deus? Enviar um profeta. E falar sobre o juízo de Deus sobre aquele povo, se eles não se tornassem a Deus, se eles não reconhecessem que Deus é misericordioso e que era o único Deus. Foi essa a missão que o profeta Jonas recebeu. Foi bem claro. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Uma pausa, quero compartilhar um outro versículo com os irmãos, mas permaneço no livro de Jonas. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus espera meu irmão e minha irmã, amigo visitante, amiga visitante, que você o obedeça. É isso que Deus espera de você. Você obedeça. Simples deste jeito. Simples deste jeito. E não que a gente fique argumentando, será? Mas puxa, agora, desse jeito, leva tudo isso de tempo, demora muito, é muito cansativo, eu não quero, agora não dá, tenho outra coisa para fazer. Dispõe-te e vá falar a mensagem da salvação para o teu vizinho. Dispõe-te, aproveita o momento de almoço, o teu colega de trabalho, fala da salvação. Não, mas é muito difícil, essa pessoa não escuta, ela é muito bocuda, ela é muito mal criada. Vai me xingar. Vai me maltratar. Ela não está afim, não. E ademais, eu tenho tanta coisa, eu estou tão cansado, não dá. Levanta cedo, aproveita para não dar, Deus. Eu já trabalhei a semana inteira, não dá. Não dá. Quero compartilhar um fato que aconteceu hoje comigo e de fato, sem fazer nenhum trocadilho, me deixou bastante feliz. Eu fui dormir hoje por volta das 2 horas da manhã. E ainda assim cheguei atrasado, mas foi bênção. Cheguei ainda a tempo de compartilhar um momento de oração com a irmã Cleo. E com as que ali estavam, falei: Senhor, não deixa eu perder a hora. Olha, é difícil, irmão, chegar num domingo, né? Dá vontade de ficar na cama, não dá? Dá vontade de ficar na cama. Afinal de contas, Pedro, a gente trabalha a semana inteira. É cansativo? É cansativo, com certeza. Mas dispõe-te a atender o chamado que Deus tem para você. Não faça que nem Jonas. Versículo 3, olha só. Jonas se dispôs, mas olha como se dispôs. Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles, com quem? Com aqueles que estavam no navio ou na embarcação, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Como se a gente pudesse fugir da presença do Senhor. Leve engano. Ninguém foge da presença do Senhor. Preste bastante atenção nisso. Olha só. Jonas, ao invés de se dispor a obedecer a Deus, faz o quê? Ao contrário. Ao invés de, ao
a 3.200 quilômetros a oeste, ao sul da Espanha. Ele tinha que andar 800 quilômetros em direção a Nínive. Ele não faz isso. Ele pega um navio em direção ao sul da Espanha e vai a 3.200 quilômetros. Para fugir da presença de Deus, como se fosse possível fugir da presença de Deus num ato de desobediência. Ninguém faz isso aqui, ou ninguém nunca fez isso, né? Como se pudesse fugir da presença de Deus. Desobedece a Deus e se propõe a ficar longe de Deus. Porque nós temos isso em mente, né? Eu, você, nós temos dimensão, nós sabemos muito bem o quanto é perto e o quanto é longe. Ora, se eu precisar ir num hospital, é mais fácil eu ir aqui no hospital de Brás Cubas, que não deve ter nem 200 metros, né? Do que ir lá no SUS, que está com certeza a mais de 6 quilômetros. Nós sabemos muito bem disso. E quando nós vamos realizar alguma atividade, por exemplo, quero ir numa farmácia, você vai procurar qual? Está mais perto da sua casa. Então nós usamos para o bem, o conhecimento, mas usamos para o mal. E aqui Jonas, ele se propõe a fugir de Deus e vai para longe, como se fosse possível fugir da presença de Deus. Não é possível fugir da presença de Deus. E desobedecer a Deus tem as suas consequências. Capítulo 1 mostra isso, é isso que nós vamos ver. E nós vamos ver ainda 2 milagres, ainda da desobediência de Jonas, que Deus opera 2 milagres. Mas não brinque, Marcelo, não brinque de fugir da presença de Deus. Não desobedeça a Deus. O melhor é agradar a Deus. Deus te chama, o Espírito Santo do Senhor toca o seu coração para falar, para dar um bom testemunho. Faça, porque é na dispensação de Deus que as coisas são feitas, ou seja, no cuidado de Deus. E outra coisa, nesse contexto, claramente, Jonas tomou uma atitude de julgar o povo ninivita. Aquele povo, inimigo do meu povo, pessoas más, pessoas ardilosas, que atentam e tramam planos para nos destruir. Eles não merecem a salvação. Quem somos nós para dizer quem merece e quem não merece? Não somos ninguém. Jesus morreu por mim e morreu por você. A partir do verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Jonas embarca, o navio zarpa, e olha só, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Sabe por quê? Por causa da desobediência de Jonas. O navio estava a ponto de se despedaçar. Primeiro milagre, olha isso que acontece no versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Aí na sua Bíblia, na minha está Deus com D minúsculo. E lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente, como se nada tivesse acontecido. Deus teve misericórdia dos marinheiros e das pessoas que estavam naquela embarcação. Milagre. Final do versículo 4 diz que a embarcação estava a ponto de arrebentar. E Jonas, não é comigo. Dorme, vira para lá e para cá. A gente não faz isso. Desobedece ainda. Não é comigo. Não fala, né? Só pensa. Mas a atitude mostra. A atitude de Jonas. Porém, havia descido ao porão. Meus irmãos, eu nunca entrei num navio. Nunca entrei numa embarcação para andar mais do que, deixa eu ver, 20 minutos.
Nunca. E o cidadão desce como se nada tivesse acontecendo. A embarcação está a ponto de se arrebentar, das pessoas ficarem no mar, e com certeza morreriam todos aqui afogados. Iam morrer. Se isso acontece, eu tenho certeza que Deus iria cobrar a vida daquelas pessoas, não falo quantos, mas iria cobrar de Jonas. Ô Jonas, você é muito desobediente, cara. Muito desobediente. Olha o que você faz. A sua atitude de desobediência, a sua, ainda acaba contaminando, levando os outros ao perigo. Olha só outra dimensão da desobediência, meu irmão e minha irmã. Quando eu desobedeço, a minha desobediência ainda pode afetar a vida de outras pessoas. Conquanto Jonas havia sido comissionado para ir para Nínive, se dispôs para ir ao contrário, 3.200 quilômetros, ainda comprometendo a vida de todas aquelas pessoas da embarcação. Como se nada tivesse acontecendo com ele. Pois bem. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: "Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos." Se mexe, cidadão, acorda. O que você está fazendo aqui? No caso, não estava pegando fogo, mas está todo mundo se afogando, a embarcação vai arrebentar. Só Jonas sabia o que estava acontecendo. E Deus. E diziam uns aos outros: "Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal." E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Jonas. Sobre Jonas. Ó, inevitável, lembrei agora, para trás da faixa amarela. Para trás da faixa amarela. A faixa amarela existe para quê? Para segurança. E tem um monte de gente que fica na frente da faixa amarela, inclusive eu, ou seja, está na hora de eu voltar para trás da faixa amarela. Ele sabia o que ia acontecer com a atitude dele. Então eles disseram: "Declare-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal." Jonas, fala aqui o que está acontecendo. Ó, está todo mundo aqui morrendo de medo. Essa embarcação aqui já está a ponto de arrebentar. Você está aí tranquilo. O que está acontecendo? Por que você está tão calmo desse jeito? Que ocupação que é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Aí Jonas responde. Ele lhe respondeu: "Sou hebreu e temo ao Senhor." Irmãos, nós envergonhamos aqueles que não conhecem a Cristo, pode ter certeza, das suas atitudes. Tem gente que olha assim: você que está tentando passar a perna aí, você que eu esperava que você falasse sobre Deus. Você não está falando. Ele lhes respondeu: "Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: "Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele não havia declarado." Dá a entender que quando ele entrou lá na embarcação: "Olha, eu estou fugindo de Deus, viu? Deus deu uma missão para mim, ele me comissionou, ele falou para ir lá em Nínive falar para eles pararem de serem maus, para eles pararem de ser idólatras, para eles pararem de maltratar ao extremo." Como se ao extremo não fosse maltrato. "Mas maltratar os prisioneiros de guerra, e não fui. E embarquei com vocês porque eu estou fugindo." Disseram-lhe: "Que te faremos para que o mar se nos acalme?" Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então, o mestre da embarcação, juntamente com os demais homens, questionaram Jonas: "Ô Jonas, você está muito calminho aí, meu amigo, o que está acontecendo?" "Então, estou fugindo. Eu sirvo a Deus, mas eu estou fugindo." Você serve a Deus e está fugindo? Você serve a Cristo e está fugindo? Para de fugir. Obedeça ao nosso bom Salvador. Lembre-se lá do Sermão do Monte. Seja pacificador. Você tem sido pacificador? Seja amorosa. Você tem sido amorosa? Seja longânimo. Você tem sido longânimo? Porque é a ordem de Deus, não é minha.
Ou você tem fugido? Não, veja bem, eu não fujo, mas eu dou uma dormidinha, né? E quando eu durmo, eu vacilo. Eu deixo de fazer. Eu acabo me comportando como Jonas. Mas tem consequência. Não só para a sua vida, mas para a vida daqueles que te rodeiam. Jonas, ele se comportou como se nada tivesse acontecendo. E cada vez ia ficando mais evidente a sua desobediência para com Deus. Versículo 12. Jonas assume a culpa. Respondeu-lhes. Quem respondeu? Jonas. Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas assume a culpa. Jonas sabe que o motivo pelo qual aquela embarcação e todos que estavam lá dentro estavam perecendo era culpa dele, porque ele desobedeceu a Deus. Então ele declara a culpa dele, ele assume a culpa dele e ele ainda faz uma proposta ao mestre e aos homens que estavam lá e diz assim, pode me pegar e me jogar para o mar. Em sã consciência, se você pegaria um homem e jogaria ao mar? Você empurraria alguém na frente de um trem, de um metrô, de cima de uma carroceria de um caminhão? Não faria, né? Mas Jonas falou, eu sei o motivo, porque veio essa grande tempestade, porque todos estão perecendo. Sabe por quê? Porque eu desobedeci a Deus. Obedecer a Deus é melhor do que sacrifícios. Versículo 13. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Olha só. Aqueles homens escutaram o que Jonas tinha falado, mas vamos aqui. Vamos dar de braçada aqui com os remos, vamos esforçá-los, vamos chegar à terra, para que a gente não precise jogar esse homem ao mar. Eles tinham medo do que poderia acontecer com eles. Eu teria também. Pensou ser responsável por acusado de assassinato? Né? Depois eu sobrevivo, foi o Marcelo que jogou aquele homem ao mar. Então eles se esforçaram. O amor que Jonas não tinha demonstrado inicialmente, aqueles homens, sem temer a Deus, demonstravam amor para com a vida do próximo. Versículo 14. Então não tinha jeito, irmãos. Aqui não teve jeito. Então clamaram ao Senhor, versículo 14, e disseram: Senhor, observa, eu tenho aprendido cada dia a observar detalhes. Quando eles clamam e tem um Senhor, S maiúsculo, eles estão se referindo ao Deus verdadeiro. Aqueles homens que até então, lá no versículo 4 ou 5, clamaram ao seu Deus, Deus minúsculo, agora reconhecem Deus, o Deus de Israel, o Deus da vida de Jonas, Senhor com S maiúsculo, o Deus único. Eles clamam a Ele e dizem: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. Versículo 15: E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Não tinha jeito, tinha que lançar Jonas da embarcação, porque Jonas trouxe o peso do julgamento de Deus naquela embarcação e todos que nele estavam. Era necessário tirar Jonas de lá, por causa da desobediência de Jonas. Jonas foi desobediente. Não seja desobediente, meu irmão. Não seja desobediente, minha irmã. Versículo 16. Nós vamos ver que esses marinheiros, assim já no início do verso 15, eles temeram ao Senhor. E aí diz: temeram, pois, estes homens extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Eu acredito que, nesse contexto aqui do capítulo, vidas se salvaram.
e reconheceram o poderio de Deus, e reconheceram um único e suficiente Deus, o Deus eterno, o Deus verdadeiro. Estes homens reconheceram, através da atitude de desobediência de Deus, de Jonas, da desobediência de Jonas. Mas não seja desobediente com Deus. Não seja desobediente. A desobediência traz sobre nós o peso das nossas atitudes. Fez errado, já sofremos a consequência. Jonas agiu com má vontade, foi desobediente, pensou que podia fugir da presença de Deus, sofreu as consequências. E qual foi a consequência? Deparou o Senhor um grande peixe. Segundo milagre. Jonas foi desobediente, mas Deus teve misericórdia. Conquanto no capítulo 2, ainda vai dizer do período que Jonas ficou na barriga do grande peixe. Mas aqui, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse foi mais um milagre. Milagre porque Deus preservou a vida de Jonas diante da desobediência dele. Porque mais para frente, os irmãos vão ter oportunidade de ler os demais capítulos, que Jonas vai falar do Deus verdadeiro para o povo de Nínive, para que eles venham a se arrepender. Meu irmão, minha irmã, fale da salvação em Cristo, mas fale sem o peso da desobediência. Seja obediente. Seja obediente. O Espírito Santo do Senhor vai fazer você lembrar de tudo que precisa ser falado. Quero ressaltar que em alguns momentos a gente pode achar que, ou até pensar que mais uma historinha da Bíblia, né? Não é não. Não é não. Jesus, ele cita esse relato do ministério de Jonas e o comissionamento que Deus Pai conferiu a ele. Está lá em Mateus capítulo 12, do versículo 38 ao 41. Jesus relembra esse fato. E eu quero deixar mais 2 versículos para nós encerrarmos a mensagem dessa manhã. Ambos se encontram no livro de Atos. Por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Atos. Atos capítulo 5. Irmãos, obedecer a Deus não tem medo. Obedecer a Deus é motivo de alegria. Não traz tristeza. Já desobedecer a Deus e fugir da presença dele como se fosse possível, isso traz consequência para a sua vida. Não seja desobediente. Atos capítulo 5, versículo 29. Olha a afirmação dos apóstolos. Marcão, se quiser vir para frente, pode vir, viu? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro respondia aos sacerdotes que os criticavam e falava: vocês precisam parar de falar aqui de Jesus, viu? Pedro falou: nós não vamos parar. Nós vamos obedecer ao Mestre. Sabe por quê? Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedecer a Deus é motivo de alegria. Atos, capítulo 6, versículo 7. Irmãos, eu acredito que através do ato de obediência a Deus, a palavra de Deus cresce no nosso meio e fortalece a igreja. Atos capítulo 6, versículo 7 diz assim: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A fé no Senhor Jesus Cristo. Obedeceu à fé. Obedecer para o Senhor Jesus Cristo deixou para mim e deixou para você. Obedecer não é sacrificar. Sendo bem claro, não precisa ficar ajoelhado no milho. Não há a menor necessidade, você não vai achar isso na Bíblia. Nem ajoelhado no milho,
nem ajoelhado na pedra, nem ajoelhado por 12 horas, fazer sacrifício, não é isso que Deus quer de você. O que Deus espera de você é que você seja obediente, que você seja tão somente obediente. Deus nos abençoe na sua palavra, que ela permaneça de uma maneira viva na nossa mente, no nosso coração, para nós podermos aplicar. Enquanto eu respirar, cantarei a ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até te encontrar e ao teu lado estar. Te buscarei, Senhor, te buscarei, Senhor.
toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Procuramos juntos alimentarmos espiritualmente, crescer na fé, no conhecimento e viver a realidade espiritual. E agora, Deus, te agradecemos todas as bênçãos recebidas, as bênçãos, as vitórias, os livramentos, as soluções, mesmo problemas, mesmo enfermidades, mesmo crises. Se olharmos e se cada um buscou uma solução em Ti, mesmo assim ele foi abençoado. Também, ó Deus, pedimos para aqueles que Te buscam nesta manhã, para o perdão de pecados, que sejam livres e libertos, com o propósito de viver a vida verdadeira, que recebam a ajuda do Teu Espírito, aqueles que estão procurando um emprego, pagar contas, tomar decisões importantes,
aqueles que estão procurando ajudar pessoas enfermas, familiares ou a si próprios, também te pedimos essa bênção que o Senhor sempre despendeu para aqueles que te procuraram. Então te pedimos essas bênçãos para essas vidas. E eu sei que o Senhor não cobra, o Senhor apenas espera a fé, o agradecimento. Por isso te agradecemos e pedimos todos os pedidos dos corações, ansiedades, tristezas, frustrações, sejam todos acalmadas, como foi acalmado o mar quando Jesus chegou ali. Que Jesus esteja presente em todas as vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam